Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Margarida encontra no galpão a medalha que Fernanda deu para Eduardo quando era criança e entrega para ela. Fernanda desconfia que Eduardo estava com a medalha quando deixou o povoado e que isso aumenta sua suspeita de que ele está por perto, espiando a fazenda. Gardênia conta para Margarida que Bárbara deu a Lúcio a casa de Soledade. Damião diz a Bárbara que não pode impedir que o encontro de Aníbal e Camilo com Franco Santoro, mas já tem uma solução para que ele desista de investir na empresa e deixa claro que as consequências serão fatais. O médico da clínica conta para Bárbara que tem um tal de Eduardo Juarez procurando por Liliana, mas não permitiu a visita. Bárbara comenta com Gonçalo que Eduardo foi ver Liliana na clínica. Bárbara sugere que avisem a polícia, mas Fernanda se opõe e diz que quer conversar pessoalmente com ele para pedir explicações. Érica visita a Fernanda para perguntar o que ela achou do Franco Santoro e, emocionada, afirma que acreditar que ele seja o homem perfeito. Curiosa, ela pergunta para Fernando como foi a noite de núpcia, e Fernanda responde que não aconteceu nada, porque Damião precisou fazer uma viagem de emergência. Fernanda diz ao pai que Eduardo teve seus motivos suficientes para querer se vingar, já que Bárbara interpretou um beijo inocente de duas crianças como algo sujo. Irritado com o comentário, Gonçalo responde que Bárbara só quis protegê-la. Fernanda critica o pai por ter tirado suas próprias conclusões e ela mesma por não ter defendido Eduardo, e diz que agora ele está com o direito de agir segundo sua própria consciência. Terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Ao chegar no quarto e ver Ciro daquela maneira, deitado na cama, sua esposa diz para seu filho: "Temos que falar com o advogado, teu pai tem que assinar os documentos porque não sabe o que pode acontecer com ele." Liliana, desesperada, pede para Eduardo levá-la de volta para a clínica onde está seu único amigo, Ciro. Eduardo se nega a levá-la de volta para a clínica. Dentro do carro, Fernanda lembra de Franco Santoro. Será que ela já está apaixonada, minha gente? Vladimir diz para Priscila que a ama. Santiago comunica a Bárbara e seu pai que ele e a Aurora decidiram não viajar mais. Liliana, sem saber que sua babá Soledade faleceu, pede para Eduardo que leve para vê-la. Priscila diz para Vladimir o que aconteceu entre eles foi uma atração momentânea e diz que já passou. Camilo, amando de Aníbal, pede para Jacinto ficar às ordens de Franco Santoro. Santiago vai até a casa que era de Soledade com esperança de encontrar Eduardo, e lá acaba descobrindo que Bárbara deu a casa para Lúcio. Eduardo coloca medo em Plutarco, dizendo que ele irá trazer tudo à tona o que ele tem cometido com os pacientes, se ele não concordar com as condições propostas por ele. Fernanda apresenta Liliana para Damião e diz que quer fazer algumas perguntas a ela. Liliana pede para Plutarco sair, mas Fernanda acha melhor não. Liliana finge que está esquecendo das perguntas que Fernanda está perguntando sobre Eduardo. Lúcio e Jairo entram na casa de Margarida atrás de Martina e Liliana e acaba destruindo tudo. Liliana confessa para Fernanda que Eduardo vai lá todas as manhãs e começa a dizer que ele é pequeno e que ajuda eles nos deveres da escola. Ao chegar em casa, Jacinto se depara com Jairo tentando agredir sua esposa, e ele acaba defendendo. Bárbara diz para Artêmio que as horas de Eduardo estão contadas. Eduardo pede para Martina que assim que Fernanda sair do quarto, ela vai até o quarto de Liliana para saber se ela está bem. Ao chegar no quarto de Liliana, Martina chama ela para ir embora, mas Liliana se nega a ir. Ciro é comunicado que Liliana voltou. Plutarco mostra a Fernanda o papel que Eduardo escreveu com seu nome e ela pede para ficar com esse papel. Damião fica com ciúmes. Gardênia vai até a casa do seu patrão Franco Santoro para pedir sua ajuda para conseguir de volta a casa de Soledade. Martina comunica a Eduardo que Liliana não quer ir embora. Plutarco entra no quarto de Liliana bravo e diz que com a injeção que ele dará nela, ela não terá mais como fugir dali. Quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Silvestre, em sua oficina, abalado, começa a tacar tudo o que vê pela sua frente no chão e acaba chorando. Martina diz para Eduardo que Silvestre nunca vai perdoá-la e que Jairo já deve ter ido na sua casa contar tudo. Eduardo diz para Martina que teve uma ideia para que Liliana fique na clínica.
No seu escritório, Plutarco orienta os enfermeiros que Liliana receberá a dose tripla do medicamento. Eduardo chega bem na hora e comunica a Plutarco que Martina que cuidará de Liliana e a ameaça. Eduardo vai até o quarto de Liliana para conversar com ela e ao chegar lá se depara com ela inconsciente. Eduardo, revoltado com o que vê, pega Plutarco pela gola da camisa e diz que nada entrará no quarto. Damião conta tudo para Bárbara o que Liliana falou. Bárbara recebe uma ligação sobre um problema encontrado na máquina e ela fica super feliz. Santiago fala para Fernanda que Eduardo ainda continua apaixonado por ela e ela se nega a acreditar. Ele pergunta para ela o que ela sente por Eduardo. Gardênia pede ajuda para Franco Santoro para conseguir de volta a casa de Soledade. Ele se nega a ajudá-la. Em sua conversa com Jacinto, Eduardo diz que Lúcio vai cair junto com Bárbara por ser seu cúmplice. Eduardo conta também que Fernanda terá notícias dele. A mulher de Ciro chega no seu quarto para que ele possa assinar o testamento, mas como Ciro está inconsciente, ela pega suas digitais. Camilo descobre que o cavalo de Franco Santoro era do pai de Érica e liga debochando da cara dela, dizendo que o pai dela deu o cavalo para Franco Santoro para que ele pudesse andar com ela e assim fazer ciúme para ele. Santiago solta na mesa do jantar que Bárbara deu a casa de Soledade para Lúcio. Fernanda fica revoltada e Bárbara faz um drama e começa a chorar, dizendo que queria protegê-la de Eduardo. Na manhã seguinte, a Aurora espera pelo Santiago para poder ir embora. Camilo chega e começa a colocar coisas em sua cabeça sobre Santiago. Fernanda recebe uma carta de Eduardo Juarez com seu telefone. Damião está morrendo de ciúmes de Fernanda e liga para Bárbara para avisar que Eduardo entrou em contato com a Fernanda. Bárbara dá ordens para que ele fique lá até saber de tudo. Fernanda liga para o número que Eduardo mandou na carta e a ligação cai direto na paróquia do Padre Bosco. Quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. Priscila vai até o médico para obter os exames de sua gravidez. Ela, sozinha, diz que quer ver a cara de Aníbal quando ele descobrir que será papai. Enquanto o padre conversa com Eduardo, Fernanda liga para ele. O padre Bosco diz para Eduardo que depois da ligação será a última conversa que eles terão. Fernanda diz para Damião que irá encontrar Eduardo e ele se oferece para acompanhá-la. Damião diz para Bárbara que Fernanda foi ver Eduardo e que ele não está com ela. Bárbara chama ele de estúpido. Ele desliga na sua cara. Bárbara comunica a Gonçalo e Aníbal que Fernanda foi encontrar Eduardo. Liliana acorda e quer ver Ciro. Martina diz que só depois que ela comer e tomar banho. Uns do enfermeiro entra para dar remédio para Liliana. Martina dá uma neles e coloca ele para correr. Priscila mostra a Aníbal o exame de gravidez e diz que ela está grávida. E ele fica sem entender. O padre leva Fernanda para um lugar e ao chegar lá, ela descobre que Eduardo morreu e fica em choque. Aníbal comunica a Damião que Priscila está grávida. Damião fica super feliz. Damião, ao chegar no seu escritório, a secretária informa a ele que tem um homem na sua sala e ao chegar, ele se depara com Vladimir. Liliana é comunicada que Ciro quer vê-la. O padre diz para Fernanda que Eduardo morreu devido a muita tristeza e foi um acidente de carro. Fernanda imediatamente deduz que Eduardo tirou sua vida e se acaba de chorar. Em seu carro, Eduardo lembra da sua conversa com o padre. O padre Bosco diz para Fernanda que tem muitas perguntas que não tem resposta. Liliana visita Ciro e ele acorda e pede para ficar sozinho com Liliana. Plutarco explode e diz que todos têm que sair de lá imediatamente. Martina puxa a navalha e começa a ameaçá-lo. Ciro diz para Liliana que Martina é sábia, pois ela sabe que aquele momento sozinhos com Liliana era só despedida. Liliana chora. Sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. O padre diz para Fernanda que Eduardo não aguentou o abandono e a separação. Fernanda pergunta para o padre se ele acredita que Eduardo, na hora de sua morte, o odiava. Ele responde que Eduardo o obrigava no coração, era só amor que ele sentia por ela. Ao se confessar, Fernanda se declara culpada pela morte de Eduardo. Ciro diz para Liliana que agora que Eduardo é o rei branco, ele é o único que pode salvar a rainha branca. Vladimir conta para Damião que está apaixonado pela Priscila.
Priscila conta para o seu irmão que está grávida. Ciro vem a óbito e Liliana chora. Damião fala para Vladimir que Priscila está grávida e que por isso ela nunca largará Aníbal por esse motivo. Vladimir fica feliz. Ao ficar sozinho, o padre Bosco chora diante a imagem de Jesus, dizendo que não pode revelar a verdade de Soledade porque ela revelou no confessionário. A Aurora diz para Santiago que quer ir ver Dominga sozinha. Santiago insiste em acompanhá-la, mas ela se recusa. Ao chegar na fazenda, Fernanda tem lembranças de Eduardo quando eram pequenos. Plutarco altera a certidão de óbito de Ciro. A Aurora implora para Dominga que diga o nome de sua mãe. Furiosa, Dominga não fala e tranca a porta para a Aurora não ir mais embora. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.